Fala pessoal, aqui a gente está mais um capítulo da Bíblia estudando. Se você é novo por aqui, te convido para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você não vai perder nenhum vídeo quando eu postar. E esse é um quadro que a gente está lendo a Bíblia toda juntos todo dia. Eu lanço um vídeo de um capítulo da Bíblia para a gente estudar juntos, e hoje é o capítulo 25, que diz assim: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Então, depois que Sara morreu, e Abraão já era bem velho, ele se casou com uma tal de Quetura. E teve vários filhos, né? As pessoas elas pensam que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Não, ele teve muitos filhos. E esses outros filhos, eles foram todos para o Oriente, como a gente vai ver na leitura, e formaram os povos ali do Oriente Médio, os povos árabes. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Realmente, uma longa velhice, né? Mais da metade da vida dele foi velho. Quase a vida toda dele foi sendo velho. Ele tinha 175, então a metade da vida dele, ele tinha mais de 80 anos. 80 anos ele ainda estava no início da vida, né? E foi reunido ao seu povo, que é uma linguagem bíblica para falar da morte. Foi reunido ao seu povo, voltou aos seus ancestrais. E aqui vai começar um tempo em que os justos que morrem, os judeus vão dizer que vão para o seio de Abraão, tá? Então, aqui usa esse termo de reunido ao seu povo para morrer, já que o povo de Abraão, né, os pais dele, os antepassados dele, já morreram. Então, ser reunido ao povo, se encontrar com o povo dele é morrer, tá? Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi, aquele poço que Agar deu esse nome para ele quando o anjo a visitou. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos, tá? Ismael teve 12 filhos, foram 12 tribos que formaram cada um suas aldeias, formaram ali o início dos povos árabes, tá? E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos, como a promessa do anjo para Agar, de que ele habitaria diante de seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu.
Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então olha que interessante, né? Rebeca era estéril. Essa é a segunda mulher na Bíblia, né, que é estéril. A gente já viu Sara, ela era estéril e ela se tornou a mãe de todas as nações da terra, já que ela também é mãe de Isaque, que vai ser mãe, que vai ser ancestral de Cristo. E em Cristo todas as famílias da terra serão abençoadas, que é na descendência de Abraão. E isso inclui a igreja, que é uma comunidade de todos os povos. Gente de todos os povos são filhos de Abraão. E aí, aqui aparece Rebeca, que é estéril. E olha só, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Então Deus, ele ouve orações. Deus, ele ouve orações. Não existe nada impossível para Deus. Rebeca era estéril, Isaque orou e Deus respondeu. E ela ficou grávida. Uma mulher estéril ficou grávida. E ela ficou grávida de gêmeos. E esses 2 gêmeos viviam brigando dentro dela. E ela foi consultar ao Senhor o porquê disso. E o Senhor respondeu uma poesia, né? Um poema. Se você ler a estrutura, né? A estrutura do texto é de um poema. E ele fala assim: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, esses 2 meninos que estão brigando dentro dela vão ser pais de 2 nações diferentes, que vão ser inimigas, e um vai ser mais forte que o outro, e o mais velho vai servir o mais moço. Olha que coisa esquisita. O mais velho vai servir o mais moço. A gente tinha visto algo parecido, né, entre Isaque e Ismael, a qual Ismael não é o mais velho, mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa é o mais novo. E agora esse caso aqui dos filhos dele. Versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Então olha só. Os 2, que eram gêmeos, viviam brigando um dentro do outro. E o que nasceu primeiro, ele conseguiu sair primeiro, mas Jacó, ele nasce com a mão segurando o calcanhar do irmão. E aí deram a ele o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então foram 20 anos deles tentando ter filhos e nada dela engravidar, né? Já que ele casou com 40 e eles nasceram quando ele tinha 60. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. A gente vê mais uma vez aquela coisa, né? Um caçador. A gente tinha visto Ismael, que é um pai dos árabes, ele sendo flecheiro. A Bíblia diz que ele virou flecheiro. E eu falei aquela coisa do cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco tem uma flecha. E Esaú, que também vai ser um pai dos árabes, ele se tornou caçador. Então, imagino que também flecheiro. Tá? Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Então, enquanto Esaú era um homem de sair, de caçar,
de viver fora de casa, Jacó era caseiro. Gostava mais de ficar em casa. Isso é comum, né, entre os gêmeos terem personalidades diferentes. Por exemplo, eu tenho primos que são gêmeos e eles também são assim, bem diferentes. Um gosta de sair mais, o outro fica mais em casa. Tanto é que o mais velho, que é o André, ele nasceu primeiro. E o outro, o mais novo, o Marcos, ele não quis sair, ele quis ficar dentro da barriga da mãe. E aí ele saiu depois. Durante muito tempo na infância deles, o André sempre gostava de sair mais, já Marcos gostava mais de ficar em casa, era mais caseiro. Eu associei aqui os dois, né? Enfim. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, Isaac gostava mais do mais velho, de Esaú, porque ele era caçador, então Isaac gostava de comer os animais que Esaú trazia. E Rebeca gostava mais de Jacó, porque ficava em casa com ela. A Bíblia não dá essa explicação, mas a gente imagina, né? Versículo 29. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me vem do seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Direito de primogenitura é que o filho mais velho, ele tinha uma porção dobrada da herança entre os outros irmãos. O filho mais velho, ele simboliza a força do pai. Porque é o primeiro filho, é as primícias, é a força do pai, é o vigor do pai. E então ele recebe o dobro da herança do que os outros irmãos. Ele é o filho mais importante. Ele é o representante do pai na casa. E como Esaú era de caça, ele saiu para caçar. Como Jacó era mais caseiro, ele fez um ensopado de lentilhas. Veja bem, porque as pessoas elas falam assim: Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Não tem prato de lentilhas. As pessoas imaginam um prato cheio de lentilha dentro. Não, era um ensopado de lentilhas. Quando Esaú voltou cansado, faminto, Jacó se aproveitou da situação. Ele falou, quando Esaú pediu aquilo para o irmão, olha só, ele pediu aquilo para o irmão. Era para o irmão dividir com o irmão que estava faminto. Estava faminto, voltando da caça. Mas não, ele chantageia. Ele percebeu que o irmão estava faminto e falou: primeiro você me jura vender o seu direito de primogenitura. Aí o irmão pensou com a barriga, né? Ele só pensou no prazer dele, em satisfazer sua necessidade. Ele esqueceu que no futuro, quando o pai morrer, a primogenitura vai ser muito útil. Ele esqueceu disso. Por quê? Por causa da fome, por causa do anseio de se satisfazer. E aí Jacó fala: jura? Que ele falou: o que vai me adiantar? Eu estou com fome, eu quero comer, não vou precisar disso. Jacó ainda foi mais inteligente: jure. Eu juro. Aí Jacó deu um pão e um ensopado de lentilhas. E Esaú, depois de comer, satisfazer sua fome, matar sua fome, parece que esqueceu disso, porque ele vive normalmente.
A Bíblia fala, ele comeu e bebeu, né, comeu o pão e bebeu o ensopado de lentilhas, levantou-se e saiu, normalmente. E o capítulo termina com essa frase tão triste. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isso aqui vai ser um exemplo que a gente vai encontrar na Bíblia, eu acho que em Hebreus, fala pra gente não ser como Esaú, que por um ensopado vendeu o seu direito de primogenitura, sem perceber que, e depois, mais tarde, ele sentiu falta e não tinha como recuperar. Tá? Mas aqui a gente lembra da resposta de Deus, do porquê eles brigavam desde o ventre. A resposta de Deus era de que haviam duas nações, um será maior que o outro, e o mais velho vai servir o mais moço. O mais velho vai servir o mais moço. Eles não tinham nem nascido ainda, como a gente vai ver quando a gente chegar na carta aos Romanos, capítulo 9, que eles não eram nem nascidos para terem feito bem ou mal. E a gente vai ver mais tarde nos profetas Deus dizendo, amei Jacó e odiei Esaú. Porque não depende de quem quer nem do que corre, mas Deus que usa a misericórdia. Ele usa o exemplo desses dois povos como vasos de ira e vasos de honra. É isso, pessoal. Curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha para abençoar a vida de outras pessoas, para virem estudar a Bíblia com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.